Oscar muito perto de voltar e reforçar o São Paulo? Vamos falar sobre isso. Tem desfalque no tricolor para o jogo de amanhã contra o time do Ceará. Vamos falar também sobre renovação de contrato. Tem jogador aí fora por meses, rapaz. Vamos comentar aí sobre isso e várias outras notícias do nosso querido tricolor paulista. Belezinha, meu parceiro? Vamos embora aí para as notícias do São Paulo. São Paulo fez seu primeiro, né? Porque ontem foi folga dos jogadores, então hoje São Paulo fez o primeiro e último treino aí antes da partida contra a equipe do Ceará. E rapaziada, a gente deve ter no jogo de amanhã contra o Ceará muitas mudanças, né? Por causa da maratona, né, cara? Tem jogado 2-3 dias, 3 competições, né? Brasileiro, Libertadores, já tem Copa do Brasil já na terça-feira, então é uma loucura o calendário e não dá pra você, evidentemente, repetir o mesmo time em todos os jogos, senão vai ter todo mundo quebrado e daqui a pouco não vai ter mais ninguém papo aí em campo. Segundo o Globoesporte.com, o técnico Luiz Ubeldia, preocupado com o desgaste de seus jogadores, deve levar a campo no Castelão uma formação alternativa, com atletas que não têm sido muito utilizados. Tá? Então amanhã a gente deve ter aí um time, não sei se dá pra falar que vai ser um time alternativo, mas muitas e muitas mudanças vão ter amanhã para esse jogo no Castelão. Quem continua de fora, tá aí a desfalque amanhã mais uma vez, é o Arboleda. O zagueiro Arboleda, com uma sobrecarga muscular, continua fora da partida desse fim de semana. O jogador não enfrentou o Santos e nem o Libertad. E também não vai estar à disposição para o jogo contra o Ceará. Ele nem sequer viajou para Fortaleza junto com a delegação. Tá? Então, Arboleda, terceiro jogo seguido que fica de fora aí e desfalcando a equipe do São Paulo, tá? No treino desta sexta-feira, no CT da Barra Funda, os jogadores que ficaram mais tempo em campo no Paraguai, na última quarta-feira, participaram somente de um trabalho regenerativo. Então eu falei que tinha sido só um treino, né? Então os que jogaram contra o Libertad, basicamente nem treinaram, é mais para recuperar ali a parte física. O técnico Luiz Ubeldia realizou também uma atividade com outros 13 jogadores. Deste grupo sairá o time titular contra o Ceará. Então isso aqui já dá pra gente ter um indício do que vai acontecer amanhã. Os que jogaram mais tempo contra o Libertad fizeram só regenerativo e outros 13 jogadores, né, que jogaram menos contra o Libertad e que não jogaram, fez uma atividade específica e desses 13, 11 vão iniciar o jogamento. Então realmente vai ter muitas e muitas mudanças para esse jogo de amanhã contra a equipe do Ceará. A preocupação do São Paulo é com a maratona de jogos que vai ter nos próximos dias. O São Paulo enfrentou o Libertad na quarta-feira e viajou de volta ao Brasil poucas horas depois. Neste sábado já entra em campo novamente contra o Ceará. Depois, na terça, encara o Náutico pela Copa do Brasil. E na sexta tem o Fortaleza de novo pelo Campeonato Brasileiro. É uma loucura, né? Esse calendário, né? Jogo terça, sexta, vai ter jogo sexta-feira contra o Fortaleza. Eu nem lembro qual foi o primeiro que eu vi um jogo do São Paulo sexta-feira, né? Que é uma loucura. Então, é por isso que vai ter aí, né, muitas mudanças, um time aí bem diferente do que a gente está acostumado para o jogo de amanhã contra o Ceará, por causa do calendário. Jogo quarta, sábado, terça e sexta, entendeu? Literalmente uma loucura, uma insanidade o que aqui é aí o calendário do futebol brasileiro. É bizarro, cara, é bizarro. Bom, vamos avançando agora e tivemos aí nessa sexta-feira ótimas notícias aí sobre os jogadores que estão se recuperando, que estão muito, muito perto de poder voltar e reforçar aí o São Paulo. O próprio São Paulo divulgou aqui, tá, a situação de 3 jogadores especificamente. Primeiro sobre o Lucas. Lucas com trauma no joelho direito. Ele fez parte dos trabalhos com o grupo atuando como um coringa, além de seus exercícios específicos de transição. Foi a atividade que o Lucas fez hoje na sexta-feira. A novidade mesmo que a gente teve hoje foi o Oscar. O meu Oscar também foi ao campo, onde realizou exercícios com bola sob a supervisão do fisioterapeuta Betinho e também uma corrida no gramado. O camisa 8 se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda. Então o Oscar já começou a fazer trabalhos aí no gramado com bola, o que significa que também está muito, muito perto de poder voltar, né? O Lucas deve voltar antes, né? O GE trouxe a informação que ele deve voltar na terça contra o Náutico, entrar alguns minutinhos no segundo tempo
E a novidade hoje mesmo foi o Oscar começando a fazer trabalhos aí no gramado, né? O que é uma excelente, maravilhosa notícia aí. O outro jogador que o São Paulo atualizou a situação foi do Pablo Maia, tá? O volante Pablo Maia, que se recupera de uma cirurgia no tornozelo direito, mudou de estágio e passou a trabalhar no gramado com preparação física, juntando-se a Lucas na etapa de transição. Então o Pablo Maia também está aí já na etapa de transição. Significa que ele já está recuperado, agora vai para a transição, começar a fazer trabalho no gramado, aprimorar a parte física, aí depois vai treinar com o elenco para depois poder ser relacionado então os nossos 3 principais jogadores que estão machucados, né, que é Oscar, Lucas e Pablo Maia, estão muito perto aí de voltar, o que é uma notícia muito boa, né, cara? Tanto jogador machucado, né? Então, evidentemente que esses jogadores aqui, além dos 3 ser titular absoluto, faz uma falta assim, cara, gigantesca, entendeu? É tanto jogo aí que a gente precisa de elenco, né, cara? Que vai ter que rodar, quase todo mundo vai ganhar chance, vai ter oportunidade. Fora que são os melhores do time, né? São 3 dos melhores do time e os 3 são titulares de forma inquestionável. Ninguém monta os 11 do São Paulo sem Lucas, Oscar e Pablo Maia. Ninguém monta, não tem como. Os 3 são titulares de forma indiscutível. E os 3 estão perto aí de poder voltar, tá? O Lucas e o Pablo Maia fazem já a transição, o Oscar um pouco atrás, né? Agora que ele começou a fazer a atividade aí no gramado, mas também tá muito perto aí de poder voltar, tá? Se esses 3 jogadores estão perto de voltar, tem um aí que vai demorar muito tempo, se é que vai voltar, que é o Luiz Gustavo, tá? Informação aí que o Globoesporte.com traz. Diagnosticado no dia 5 de abril com tromboembolismo pulmonar, o Luiz Gustavo vai ficar afastado de toda e qualquer atividade física por pelo menos mais 3 meses. Assim, ele não jogará mais pelo São Paulo no primeiro semestre. Tá? A informação que o GE trouxe, então, nos próximos 3 meses, não tem a menor possibilidade do Luiz Gustavo, não vou nem falar voltar, de fazer qualquer atividade física. Tá? Ele não pode fazer qualquer atividade física, então, evidentemente que ele não volta aí a jogar pelo São Paulo nesse primeiro semestre. O jogador que em julho vai completar 38 anos tem contrato com o São Paulo até o fim de 2025. A princípio, ele quer cumprir o restante do vínculo quando estiver liberado pelos médicos, tá? Então, tivemos aí, né, cara, ele teve esse problema aí, foi pro hospital, aí ele teve alta, tava de repouso em casa, e a gente tava esperando, né, uma nova avaliação, uma nova notícia, e saiu, tá? Então, nos próximos 3 meses, nenhuma chance aí do Luiz Gustavo voltar. Repetindo, 3 meses sem fazer qualquer atividade física, isso significa que daqui 3 meses, se ele poder voltar a jogar, ele vai ter, irmão, que fazer uma série de trabalho físico aí para poder voltar, né, cara, tá no seu melhor aí 100% fisicamente, para poder jogar, porque ele não vai fazer nenhuma atividade física nos próximos 3 meses, cara. Isso para jogador de futebol, irmão, assim, é uma diferença gigantesca, entendeu? Então, depois dessa informação aqui, eu tenho sérias dúvidas se é que ele vai voltar a jogar pelo São Paulo ainda, né? Ele tem contrato até o final do ano. Vamos ver o que vai acontecer com ele aí daqui 3 meses, né? Mas eu acho bem difícil depois dessa informação aqui que ele vai voltar a jogar, tá? Até porque daqui 3 meses ele volta. Se ele for autorizado, porque pode ser que ele não seja autorizado a voltar aí aos treinos, até o cara treinar, ficar 100%, vai demorar muito, né? Então, cara, uma situação muito complicada aí do Luiz Gustavo. Muito complicado aí mesmo. Vamos aguardar esses 3 meses para saber o que vai acontecer aí com ele, tá bom? Olha só para completar aqui com o G atrás sobre o Luiz Gustavo, olha só. O Luiz Gustavo tem tomado uma medicação para o tratamento de anticoagulação. O objetivo é tentar dissolver o trombo. Por causa do remédio, ele não pode fazer qualquer atividade física que tenha risco de causar algum sangramento. O jogador tem passado por exames periódicos para ser monitorado, tá? Então, ele não pode fazer nenhum tipo de atividade física aí, porque pode causar um sangramento. Então, situação muito difícil aí, tá? E sendo bem sério para vocês, repetindo, eu tenho muitas dúvidas se ele sequer vai voltar a jogar, tá? Fora que ele completa aí, né, cara, como o Gia botou aqui, ele completa 38 anos, né, em julho, tá? 38 anos aí de idade. Então, a situação dele aí é bastante complicada.
visando aí ele seguir essa carreira dele, que vocês vão lembrar que no ano passado, quando ele veio para o São Paulo em 2024, as informações que tinha é que ele ia jogar 2024 pelo São Paulo e depois se aposentar. Acabou que ele ainda renovou com o São Paulo, né? Então ele já tinha até a ideia de se aposentar ao fim da temporada passada. Então vamos ver o que vai acontecer aí com o Luiz Gustavo. Bom, vamos avançando agora, rapaziada, e vamos voltar ainda no jogo do São Paulo contra o Libertad. Olha aí, a vitória do São Paulo contra o Libertad não foi positiva pensando apenas na tabela, mas também nos cofres. A Conmebol paga $1 milhão, que dá aí 5 milhões e 800 mil reais para cada jogo fora de casa. E um valor de 330 mil dólares, né, que dá aí 1 milhão e 900 mil reais por cada vitória na fase de grupos. Ou seja, com a vitória da última quarta-feira, o São Paulo arrecada 7 milhões e 700 mil reais. Olha para você ver a premiação que é, né, cara? Tem a premiação, tem o valor que você ganha por jogar o jogo, né, que é fora de casa, e tem a premiação pela vitória. Então, juntando tudo, dá 7 milhões e 700 mil reais que o São Paulo ganha por ter vencido o jogo contra o time do Libertad, né, cara? Assim, a Libertadores, além de ser o principal campeonato sul-americano, né, de você ter o prestígio de jogar, é a principal competição, é a competição que o São Paulo tem que jogar, porque não dá para o São Paulo ficar jogando Copa Sul-Americana. Então, além do prestígio, do tamanho da competição, do objetivo de ganhá-la, tem também a parte financeira que paga muito bem, tá? A Conmebol paga muito bem aí, né, cara? As premiações aí da Libertadores, então é muito, muito importante cada jogo, cada vitória que o São Paulo consegue aí na competição, tá bom? Vamos falar sobre a renovação de contrato do Cedric, rapaz, porque o Cedric Soares, ele tem aí basicamente não, ele tem literalmente pouquíssimos dias de contrato com o São Paulo. O Marcelo Braga do GE colocou aqui, ó: São Paulo e Cedric Soares ainda não bateram o martelo para a renovação de contrato do português. O vínculo acaba no dia 30 de abril, tá? Hoje é dia 25, tá? E no dia 30 de abril acaba o contrato dele. Uma pessoa ligada ao jogador me disse que faltam alguns detalhes. Apesar da demora, a renovação deve sair, tá? Então, a informação que trouxe aí o Marcelo Braga. Hoje é literalmente dia 25, tá? Não tô falando besteira não. Hoje é literalmente dia 25, então ele tem mais 5 dias de contrato com o São Paulo e até agora nada de anúncio oficial aí da renovação, tá? Porque já tem algum tempinho que a gente vem comentando sobre a renovação, que o São Paulo tem interesse em renovar, né? Ele veio aí por um contrato de produtividade, estava sem jogar e tá bem, né? Acho que superou a expectativa de todo mundo, que, né, cara, muitos apoiavam, a grande maioria não apoiava, né? Porque o Moreira foi no período que o Moreira foi embora. Todo mundo, pô, não vai dar oportunidade pro Mike, o Moreira vai embora e vai trazer o Cedric Soares, já é um veterano, não vem jogando. São Paulo trouxe produtividade e tá bem. Tanto que virou o titular do time do São Paulo. Muitas vezes quem joga na lateral é o Ferrarese improvisado, mas quando não joga o Ferrarese, joga o Cedric Soares aí. O Igor Vinícius nem entra mais em campo, que é muito curioso, né? Então, apesar da demora, e já tá aí chegando bem perto do fim do contrato, ainda assim, tá? Mesmo não tendo esse anúncio oficial do São Paulo, deve ter realmente aí a renovação de contrato, né? Ele quer ficar, o São Paulo também quer renovar. Entendeu? Faltam alguns detalhes, né? Como o empresário dele passou para Marcelo Braga, mas no final de tudo aí deve ter essa renovação de contrato do Cedric. Com a vitória sobre o Libertad, o São Paulo chegou a 8 jogos sem perder, que são aí 5 empates e 3 vitórias, tá? O São Paulo tá 8 jogos sem perder. A equipe do Zubeldia não perde desde a semifinal do Campeonato Paulista, quando foi superado pelo Palmeiras por 1-0 naquela eliminação vergonhosa, né? Não eliminação, né? E sim aquele pênalti que causou a eliminação do São Paulo. Um pênalti vergonhoso, escandaloso. Aí aquele jogo foi a última derrota aí do São Paulo, tá? Então o São Paulo tá 8 jogos aí sem perder. Essa é a segunda maior sequência com o Zubeldia no comando. A primeira foi assim quando ele chegou. Em seus primeiros 12 jogos pelo São Paulo, o São Paulo somou 8 vitórias e 4 empates, tá? Então assim, quando ele chegou, ele já emendou 12 jogos de vencibilidade com 4 empates e 8 vitórias. Essa sequência de agora é a segunda maior, que é 8 jogos sem perder, né? Essa tem muito mais empate, né? Tem mais empates do que vitórias. São 3 vitórias e 5 empates aí.
É aquele negócio que a gente fala, que a gente pode questionar, que ele é covarde, recua o time, falta mais repertório, né, que eu acho que também falta um pouco de repertório ofensivo. Mas essa que é a principal característica que eu gosto do trabalho dele. O São Paulo é super competitivo em qualquer situação, tá? Pode ter desfalque, o São Paulo sempre é competitivo e é muito, muito difícil você ganhar do São Paulo. Eu acho que essa é a principal característica do time do Zubeldia. É muito difícil ganhar do São Paulo, em qualquer situação. Desfalque, não tem desfalque, brasileiro, Libertadores, é muito difícil, né? E isso é uma característica muito importante e acho que de forma disparada é a melhor característica que tem no trabalho do Zubeldia, tanto que estamos vivendo aí a segunda maior sequência sem perder, com ele aí no comando do São Paulo. Desses 8 jogos aqui, cara, teve aquele jogo terrível do São Paulo contra o Sport, que eu acho que nessa sequência foi o pior, né? A gente teve também alguns bons jogos que não vencemos, como foi o caso do Botafogo. Tivemos chance aí de poder vencer aquela partida, acabamos que não ganhamos. Contra o Galo, foi uma boa atuação do São Paulo, foi 0-0, que teve a expulsão do Caleri, né? Mesmo assim, no segundo tempo a gente teve uma chance com o Lucas Ferreira, que ele poderia ter feito o gol e a gente vencido a partida. Teve um jogo contra o Alianza Lima também, que, cara, aquele jogo ali é inacreditável. A gente amassou os caras do primeiro tempo, jogando muito bem. No segundo tempo a gente tomou 2 gols, então tem alguns empates aí, mas com boas atuações, como foi contra o Galo e contra o Botafogo. E teve ainda o jogo contra o Alianza Lima, que era pra ter amassado os caras no segundo tempo, e a gente acabou cedendo aí o empate, né? Mas é uma boa sequência que vem o São Paulo, esperando que o time continue crescendo e vencendo também, além de empatar, porque tem que vencer jogos aí, né? Vencer no Brasileiro para subir, também tem Copa do Brasil que já tem que ganhar terça-feira para abrir uma vantagem para levar lá pro jogo de volta. Certo, meu parceiro? Se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.